A esperança adiada adoece o coração. Fica aqui comigo, que hoje o pão quentinho está recheado de esperança para você. Em Provérbios 13:12, a palavra do Senhor diz assim: a esperança adiada faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. A esperança adiada entristece realmente o coração. Sabe aquele tipo de coisa que você espera e acaba que nunca é chegado? Isso realmente entristece ao nosso coração. Essa situação pode muitas vezes trazer um grande estrago emocional dentro de você. Mas agora eu quero te fazer uma pergunta. Isso que você está esperando e não se concretiza, deveria necessariamente estar sendo esperado? Você já parou para pensar? Sabe, porque há coisas que são parte de uma promessa de Deus, sabe? De um sonho que Deus colocou no nosso coração. Mas há coisas que a gente simplesmente decide que precisa delas, sem que Deus tenha nenhum tipo de compromisso com a nossa decisão. E muitas vezes essa expectativa de não alcançar algo que queremos pode falar mais do que estar vivendo tudo aquilo que Deus está derramando nas nossas vidas. O ser humano, ele consegue ter essa capacidade de muitas vezes não se contentar com nada do que ele está alcançando. Quando a Bíblia fala sobre contentamento, ela nunca está limitando o assunto às coisas materiais. O apóstolo Paulo, ele escrevendo aos Romanos, ele lá em Romanos 12:16, ele diz: não ambicioneis coisas altivas, mas acomodai-vos às humildes. Nesse texto, o apóstolo Paulo, ele não está falando só para aqueles que desejam ficar milionários, cobertura, carro do ano, não sei o quê. Não, não, não. Ele não está falando só para esse tipo de pessoa. Ele está falando sobre pessoas que querem realizações, sabe? Que querem um lugar de conquista na vida. Ele está falando para pessoas que querem reconhecimento. Muitas vezes, nós precisamos entender quais são as nossas expectativas. Porque quando Deus coloca um sonho no nosso coração, nós temos não apenas o direito, mas a responsabilidade de crer, de lutar por isso até que a gente viva. Se foi Deus que te prometeu, se foi Deus que te fez sonhar, se você percebe, seu espírito testificou, se é aquela direção, se você já está, sabe, com esse projeto, é outra coisa. Aí você tem a responsabilidade de continuar crendo até que se concretize essa realidade na sua vida. Mas precisamos perceber que uma das formas
sabe, na nossa própria vida. Se nós estamos vivendo intensamente a frustração de alguma coisa, alguma expectativa não cumprida, nós precisamos observar o nosso comportamento. Porque aqueles que esperam o sonho de Deus, ele não se desanima. Aquele que espera a promessa de Deus, ele tem vigor, ele está sempre alegre, porque ele crê que irá viver. Ele não se abate. Então, uma das coisas que nós precisamos prestar atenção é o nosso comportamento, sabe? É observar o nosso comportamento. Em 1 Reis 19, versículo 3, a parte B e C, eu falei no vídeo anterior sobre Elias. E eu ainda acho que esse texto de Elias nós podemos explorar mais um pouco. Se você ainda não assistiu o vídeo anterior, assista, porque nós falamos do comportamento de Elias, das atitudes de Elias. Está muito enriquecedor. E nós podemos ver ali, no versículo 3, na parte B e C, que quando Elias chegou em Beceba, presta atenção, nós estamos falando agora de comportamento. Quando Elias chegou em Beceba, que pertence a Judá, Elias deixou o moço. Sabe quem era esse moço? Era o discípulo de Elias, era aquele que acompanhava Elias, aquele que estava com Elias em todo canto. E Elias, a primeira coisa que ele fez foi mudança de comportamento. Deixou o moço, deixou aquele discípulo. Foi a primeira coisa que Elias fez. Por quê que ele deixou? Aquele que poderia servi-lo, poderia acompanhar, porque Elias já queria se isolar. O comportamento de Elias já tinha sido mudado. Então, uma das características de que eu e você estamos no período de desânimo prolongado é deixar a companhia de quem pode nos ajudar. Elias, ele já sabia que o moço iria impedir dele se isolar, que o moço iria animar ele, iria dar palavras, mostrar a ele tudo o que tinha acontecido. Mas a mudança do comportamento de Elias, ele logo deixou o moço, porque o comportamento de Elias mudou. Se você está assistindo agora esse vídeo, tem sentido seu comportamento mudar, seus sentimentos mudarem, suas atitudes. Se você tem deixado para trás, não tem sentido desejo, não tem sentido vontade de caminhar com aqueles que te incentiva, que está com você, que faz parte da sua vida, você precisa prestar atenção na sua expectativa, aonde está o desejo do seu coração. Porque Elias, logo que teve esse sentimento, no versículo 9 mostra que ele entrou em uma caverna. Então, além do isolamento, normalmente, quem está lidando com esse tipo de expectativa frustrada, sabe, gera o desânimo. Ele tem sempre um senso de injustiça que carrega dentro de si, sabe? Sempre tem esse senso de injustiça. Elias diz a Deus: mataram os seus profetas, a espada. Só só eu fiquei. No versículo 14, ainda de 1 Reis 19.
na parte C. Então Elias estava dizendo: só eu fiquei dizendo a Deus. O que é que Elias está querendo dizer? Se tem alguém que te levou a sério, fui eu. Que te honrou. Se tem alguém que estava com o Senhor, que tentou manter o ministério, fui eu. E agora o Senhor não poderia deixar eu estar passando por essa situação. Deveria me proteger mais. Não deveria deixar Jezabel falar que vai me matar. Eu tenho que fugir. Ou seja, se sentindo injustiçado, sentindo que Deus não protegeu o suficiente, que ele fez mais do que o que Deus deu a ele ou fez por ele. Isso é expectativa frustrada. Isso é algo que acontece quando mudamos o nosso comportamento. É algo a se avaliar. Só que Deus olhou para Elias, sabendo porque ele conhece o nosso interior. Ele disse: olha, Elias, tem mais 7.000 homens que não dobraram o joelho a Baal. Está lá no versículo 18. 7.000 homens que não se prostraram a Baal. 7.000 homens que foram fiéis, igual a você. Tem mais 7.000. O problema é que quando estamos passando por frustração, nós nos desconectamos das pessoas e não conseguimos perceber que tem mais pessoas fazendo a mesma coisa, ou melhor, do que o que nós estamos fazendo ou já fizemos. Porque nós nos desconectamos, achamos que só nós estamos fazendo, que só nós estamos servindo, que só nós estamos sendo fiéis, servindo ao Senhor. E por isso gera esse senso de injustiça. Eu finalizo dizendo e te fazendo uma pergunta. Quais são as suas reações, normalmente, ao que Deus está falando sobre você? Como você reage? Porque isso vai revelar mais a respeito de você, do estado do seu coração, do que você pode imaginar. Não tem como Deus simplesmente tirar você dessa crise se você não tiver a capacidade de reagir de uma forma correta. Vou repetir, reagir de uma forma correta ao que está fazendo. Você reage e Deus age. Aleluia. Amados, Deus tem feito maravilhas no nosso meio. E hoje o Senhor te diz: não te abandonarei, não te deixarei, até que se cumpra tudo que eu te prometi. Segure no seu coração, levanta-te e anda, porque os olhos do Senhor estão sobre aquele que o temem. Vou orar por você. Pai amado, maravilhoso, obrigada por esta palavra. Continua conosco, nos abençoando, nos guardando e nos livrando de todo mal. Olhe os nossos comportamentos. Nos tire, Senhor, dessas expectativas frustradas e seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Divulgue esse vídeo para que você possa abençoar muitas vidas. Amém.